Detran catarinense realiza operação Limpa Pátios. Iniciativa destrói 1,5 toneladas de veículos. Desassoreamento avança em Rio do Sul. Obras contam com remoção de ilha e limpeza das margens no Alto Vale do Itajaí. Santa Catarina triplica investimentos em apoio às micro e pequenas empresas. Governo do Paraná entrega novo ambulatório em Curitiba. Unidade vai aumentar atendimentos no Hospital do Trabalhador. Saneamento avança com ampliação de aterro em Cianorte. Nova célula terá capacidade para mais de 83 mil metros cúbicos. Juíza interrompe medida de Trump que revogou o status legal de 500 mil imigrantes. Tempestade de areia leva mais de 1.500 pessoas para o hospital no Iraque. E você vai ver também. Paradisíaca Maldivas proíbe a entrada de turistas israelenses. Medida é um protesto por guerra em Gaza. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 15 de abril. Agora no horário de Brasília, 8h02. O governo de Santa Catarina triplicou os investimentos para apoiar as micro e pequenas empresas. Em 2024, o governo de Santa Catarina triplicou o investimento destinado a subsidiar operações de crédito para micro e pequenas empresas do estado. Enquanto em 2023 foram aplicados 11 milhões de reais, no ano passado o valor saltou para quase 38 milhões. O fomento aos micro e pequenos negócios e MEIs busca incentivar o empreendedorismo no estado e garantir mais emprego e renda. Com isso, Santa Catarina teve um crescimento extraordinário. Santa Catarina cresceu 5,7% do PIB em 2024, acima da média do Brasil, que foi de 3,8%. Então é um estado referência nessa questão. E nós devemos muito ao nosso empresário, à nossa empresária, que tem espírito empreendedor, que gosta de inovar, que gosta de fazer. Ao mesmo tempo, nós temos um trabalhador que gosta também de aprender, de fazer e de empreender, que é disciplinado, somando todos esses esforços, tanto do setor produtivo quanto do governo do estado, apoiando, é o resultado que nós temos e Santa Catarina continua sendo esse belíssimo estado, referência para o Brasil. O salto do investimento em subsídio representa uma alta de cerca de 223% e é puxado principalmente pelo início das operações do Pronamp e do Pronamp Mulher. As linhas de crédito tiveram resultado positivo, beneficiando milhares de empresas de diversas regiões do estado. O crescimento de 24% no número de operações do programa Juro Zero também contribuiu para o desempenho histórico em 2024. Todo o microempreendedor que contraiu a operação do Pronamp, ele conseguiu melhorar o seu negócio, ele conseguiu, logicamente, gerar mais emprego e renda. E eu não tenho dúvida que com a carência de 12 meses, com prazo de mais 36 parcelas e com esse subsídio, ele conseguiu fomentar não só o negócio dele, mas toda a economia do estado de Santa Catarina. As obras de desassoreamento do rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul, avançam com a realização do segundo trecho do rio, a passar pelo processo de limpeza e retirada de sedimentos. Nesta segunda fase, os trabalhos estão concentrados na remoção de uma ilha, aproveitando o nível mais baixo da água. As ações do desassoreamento incluem ainda a retirada de areia, lama e outros detritos que dificultam o fluxo da água, o que irá beneficiar moradores e comerciantes das áreas ribeirinhas. Esta ação do governo do estado pretende reduzir os impactos das enchentes no Vale do Itajaí. Equipes também realizam a limpeza das margens, removendo galhos e outros resíduos que comprometem o escoamento da água. A obra ainda engloba 750 metros de desassoreamento. Estamos trabalhando na limpeza e desassoreamento de uma área de 750 metros do rio, que envolve inclusive um local muito conhecido pela comunidade de Rio do Sul, que é a Ilha do Jockey. Uma ação importante que vai beneficiar em muito e vai aumentar a velocidade do rio e tenho certeza que vai mitigar, diminuir o volume de cheias e de alagamentos da cidade de Rio do Sul. Um investimento de R$ 3.140.000 que vai trazer melhorias ainda melhores
para aquela comunidade. Além disso, estamos trabalhando com o prefeito Maneca a continuidade dessas ações. Estamos aguardando da Prefeitura de Rio do Sul novos projetos para que o Estado possa apoiar e continuar esse trabalho de limpeza do rio. O material dragado está sendo temporariamente armazenado em uma área, aguardando o transporte para descarte definitivo. Até o momento, aproximadamente 15 mil metros cúbicos de sedimentos já foram removidos, o equivalente a 1.100 caminhões caçamba carregados. O aterro sanitário de Cianorte, no noroeste do Paraná, está passando por obras de ampliação para aumentar a capacidade de disposição de resíduos sólidos. A Companhia de Saneamento do Paraná está construindo uma nova trincheira hipermeabilizada, conhecida como Célula, no aterro sanitário de Cianorte. A nova área ocupa 9 mil metros quadrados e terá capacidade para mais de 83 mil metros cúbicos de resíduos. O investimento na obra é de R$ 2.600.000. Isto se dá pela implantação da certificação ISO 14000, que são práticas sustentáveis que se comprometem ali no controle ambiental, né? Então essa ISO nos garante que todos os processos dentro do aterro sanitário sejam possuem controles rigorosos quanto a isso, nas questões ambientais aí de sustentabilidade. O aterro é referência nacional e foi o primeiro do Brasil operado por uma companhia estadual de saneamento. Diariamente, recebe 64 toneladas de lixo de Cianorte, dos distritos de São Ludgero e Vidigal, e dos municípios vizinhos, como Terra Boa, São Tomé, Indianópolis e Guaporema. O local passa diariamente por uma gestão dos resíduos, com monitoramento do lençol freático, tratamento de efluentes líquido e queima do gás metano, o que reduz o impacto ambiental em até 20 vezes. Além de benefícios ambientais, a metodologia aplicada favorece a população por meio da coleta seletiva, que aumenta a vida útil do aterro, gera economia para o município e destina materiais recicláveis às cooperativas. O governo do Paraná inaugurou nesta semana um novo ambulatório médico especializado do Hospital do Trabalhador, em Curitiba. O novo ambulatório, que começa a funcionar a partir do dia 22 de abril, está integrado à estrutura de saúde do Complexo Hospitalar do Trabalhador. Com a nova unidade, o espaço passa a oferecer exames como eletrocardiograma e endoscopia, além de diversos procedimentos laboratoriais. 7 ou 8 mil atendimentos diários no prédio antigo e hoje vai passar de 10 mil atendimentos mensais nessa nova unidade que está sendo entregue hoje. Portanto, a saúde do Paraná vem bem e vai melhorar ainda mais. Porque sabe que esse equipamento vai atender muito a população e eu sempre digo, tem que cuidar também de quem cuida, né? Tem que ter uma infraestrutura adequada, um bom ambiente de trabalho para que os técnicos, os enfermeiros, os médicos possam também ter um ambiente adequado para poder atender melhor a nossa população do Paraná. A unidade recebeu investimento de R$ 13 milhões do governo estadual, com o objetivo de ampliar a capacidade de consultas especializadas para a população paranaense. Atualmente, o Hospital do Trabalhador realiza cerca de 8 mil atendimentos especializados por mês. Com a nova unidade, a projeção é chegar a 10 mil consultas mensais, podendo ultrapassar 15 mil em breve. Estou afirmando o hospital mais especializado em trauma. E esse trauma, ele tem um segundo, um terceiro, um quarto tempo. Esses pacientes eram atendidos todos nos corredores, no retorno deles, lá no próprio hospital. A partir do dia 22, eles vêm para cá. Então serão 7, 8 mil consultas e atendimentos por mês inicialmente, mas eu não tenho dúvida que nós vamos ter que ampliar o cardápio, a grade de resolução de especialidades, subespecialidades. Aqui nós vamos chegar logo a 12, 13, 14 mil consultas por mês. Então hoje, com esse ambulatório, com uma estrutura melhor para os nossos profissionais e para as pessoas que vão vir aqui trabalhar, é muito mais confortável. Então são consultórios individuais, são consultórios com ar-condicionado, recepções individuais, por exemplo, para ortopedia, para clínica geral, para plástica. A nova estrutura também abrigará uma farmácia especializada, destinada a cerca de 1.400 pacientes com doenças raras. O local vai disponibilizar mais de 40 medicamentos específicos, voltado para 15 condições de saúde que exigem tratamento contínuo e especializado.
A segunda fase da Operação Limpa Pátios, realizada pelo governo catarinense e também pelo Detran, em parceria com a Polícia Civil, iniciou nesta terça-feira com o acionamento das máquinas que devem amassar 1,5 toneladas de veículos ferrosos em vários municípios do estado. A segunda etapa da operação iniciou em Areias, no município de São José. A ação objetiva retirar e amassar os chamados ferrosos, que são sucatas de veículos que não podem mais circular e que ficam parados em pátios como os da Polícia Civil. Essas sucatas precisam ter um destino adequado para evitar danos ambientais e, principalmente, acabar com focos do mosquito da dengue. Ao todo, serão amassados 1,5 toneladas de 2.400 sucatas de veículos em diversos municípios catarinenses. A primeira fase da Limpa Pátios, ela estava dentro de um contexto de uma epidemia da dengue no estado e a partir dali nós tivemos muito aprendizado e verificamos a necessidade de destravar certos bloqueios que dificultavam a questão dessa limpeza de pátio. O que nós queremos é que os veículos não cheguem a esse ponto que nós estamos vendo, que eles possam ser destinados antes de se estragarem e se deteriorarem. No pátio da Polícia Civil em São José, cerca de 200 veículos serão amassados e destinados à reciclagem. São carros apreendidos por demandas judiciais. A segunda etapa da operação começou com um leilão de veículos parados no pátio da Polícia Civil no município. Alguns estavam no local há cerca de 30 anos. Agora, os carros arrematados começam a ser retirados. Hoje estamos fazendo o início da limpeza de um grande leilão, um mega leilão dos ferrosos. O que são ferrosos? São veículos que não podem ser aproveitados peças, não podem voltar a circular e que têm que ser destinados para reciclagem. O metal é derretido, é aproveitado em outros bens de consumo. E hoje estamos aqui no Pátio de Areias da Polícia Civil fazendo essa primeira limpa, né, dessa operação, de outras que virão. O Detran tem previsto 30 leilões ao todo, em várias modalidades. Esse é o primeiro dos ferrosos, teremos outros já programados em agosto, já que quando a gente começa a mexer nisso, a coisa começa a acontecer, essa roda começa a girar e tudo que a gente quer é fazer com que os veículos permaneçam o menos tempo possível e evitem deles se estragarem e, principalmente, que eles sejam vetores de zoonose, principalmente a questão do mosquito da dengue. Também, no entendimento com a Justiça de Santa Catarina, com o Tribunal de Justiça, para que a gente, que não fique mais desses carros no pátio. Depois da que são apreendidos, depois da avaliação, depois da liberação, e a Justiça possa liberar para a gente vender o carro, o veículo, enfim, o que seja, e depositar numa conta vinculada no Tribunal de Justiça em nome do proprietário. E aí a ação vai seguir lá na frente. Se ele tiver êxito, ele recebe corrigido. E se ele não tiver êxito, o Estado fica com o dinheiro. Então é uma forma inteligente de não ficar entupindo o pátio, carro apodrecendo, criando dificuldade, criando problema, criando depósito e próprio para doença, rato, mosquito, aquela coisa toda. Então é um projeto inteligentíssimo. A primeira fase da Limpa Pátios, realizada em parceria com a Associação de Pátios de Veículos Apreendidos e Reboques do Estado, resultou no amassamento de mais de 30 mil veículos em 54 municípios de Santa Catarina. Ainda sobre Santa Catarina, o estado vai ter um novo voo internacional direto a partir de dezembro. A rota entre Florianópolis e Lima, no Peru, foi anunciada durante uma reunião na Casa da Agronômica em Florianópolis. A parceria deve beneficiar tanto o turismo quanto os negócios entre os dois países. A nova rota direta entre Florianópolis e Lima começa a operar no dia 2 de dezembro, com 3 voos semanais. O trajeto será feito pela Latam e terá duração média de 5 horas. A previsão é de que a operação transporte até 43 mil passageiros por ano. Atualmente, o Floripa Airport conta com 5 rotas regulares para o exterior. Estou muito feliz em poder entregar Floripa a Santa Catarina, mais essa conexão, né, que vai nos levar a um patamar, como já disse, interessante, fazendo com que as divisas e as fronteiras, os turistas que vêm para cá, que vêm gastar dinheiro aqui, que vêm investir em Santa Catarina,
possa ser uma constante. Fundamental o Estado conseguir ter políticas de ICMS atrativas para as empresas colocarem mais voos em Santa Catarina. Então, hoje o Estado de Santa Catarina diria que está na vanguarda, consegue dialogar com as companhias aéreas e oferecer um pacote atrativo. Isso, com certeza, cada vez mais vai fomentar voos. O novo voo permitirá reduzir em até 3 horas o tempo médio de deslocamento entre Santa Catarina e Peru, em comparação com rotas que exigem conexão. A companhia aérea também afirmou que as passagens estarão disponíveis para compra nos próximos dias por meio dos canais oficiais. Além de facilitar o acesso à capital peruana, a nova ligação direta poderá favorecer conexões com outros destinos da costa oeste dos Estados Unidos e atrair mais visitantes para o estado. A gente tem uma das melhores hubs para fazer a conexão entre a América do Norte e o Caribe, que é Lima. Então, nada mais justo do que fazer essa conexão entre Florianópolis e Lima, para trazer mais turistas e, claro, também abrir uma opção de saída para os catarinenses rumo aos Estados Unidos e ao Caribe. Acho que nenhum lugar do mundo, nenhuma cidade no mundo tem o resultado que Florianópolis está tendo nos últimos 2 anos. Em 2022, 161 mil passageiros internacionais. Em 2024, foram 900 mil passageiros. E em 2025, só nos 2 primeiros meses, já passamos de 410 mil. Certamente esse ano vamos passar da casa de 1 milhão. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Vazamento de nitrogênio em sessão de crioterapia deixa uma pessoa morta em academia de Paris. E ainda, Ilhas Maldivas proíbe a entrada de turistas israelenses em protesto ao conflito em Gaza. Nós voltamos em instantes. Tudo é melhor no Comprão. O frescor do hortifruti é melhor no Comprão. A qualidade da carne é melhor no Comprão. Bebida pro churras é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. O postinho da padaria é melhor no Comprão. Desconto no atacado é melhor no Comprão. Abastecer o seu negócio é melhor no Comprão. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. É melhor no Comprão. Melhor preço é no Comprão. Segurança é fundamental para quem quer viajar sem agito. Por isso, o governo de Santa Catarina está trabalhando em mais de 2.000 quilômetros de estradas com o programa Estrada Boa. São mais de 50 obras de restauração de rodovias, novas pavimentações, sinalizações e duplicações. Estar seguro é saber que o caminho da volta também foi pensado para você. Mais segurança, mais infraestrutura. Santa Catarina melhor. 8h19, estamos de volta com Pix News e agora você confere alguns dos destaques internacionais. Um vazamento de nitrogênio em uma sessão de crioterapia causou a morte de uma pessoa em Paris. Uma funcionária de uma academia em Paris morreu e uma cliente ficou gravemente ferida após um vazamento de nitrogênio durante uma sessão de crioterapia. O método, chamado de terapia do frio, consiste em colocar uma pessoa durante 2 ou 3 minutos em cabines, onde a temperatura fica abaixo de 110 graus Celsius negativos. A pessoa entra em banheiras de água gelada ou em câmaras de nitrogênio. O sistema é originalmente indicado para atletas de alto nível, para prevenir dores musculares após exercícios, mas também é aplicado para aliviar doenças inflamatórias ou neurológicas ou fora de qualquer contexto patológico. Uma funcionária da academia, de 29 anos, morreu no incidente e outra pessoa, cliente do estabelecimento, de 34 anos, foi hospitalizada em estado grave. Os primeiros elementos da investigação indicam que a intoxicação foi provocada por um vazamento de nitrogênio na cabine de crioterapia. A Promotoria de Paris informou que o caso vai ser investigado em conjunto com a Inspeção do Trabalho. O nitrogênio é um gás inodoro que provoca uma redução do oxigênio no ar e pode causar intoxicação. Uma tempestade de areia atingiu o centro e o sul do Iraque nesta segunda-feira. Segundo autoridades locais, cerca de 1.800 pessoas precisaram de atendimento médico por conta do fenômeno.
Os aeroportos de Najaf e Basra, no sul do Iraque, foram fechados temporariamente, enquanto a tempestade de areia, a maior deste ano, obscurecia a visibilidade em uma nuvem alaranjada assustadora. Os serviços meteorológicos informaram que a visibilidade ficou em menos de 1 quilômetro. A tendência é que a situação se dissipe de forma gradual. O Iraque, que enfrenta o calor escaldante do verão e tempestades de areia regulares, é, de acordo com a ONU, um dos 5 países mais afetados por alguns efeitos das mudanças climáticas. Os moradores da província de Mutana foram os mais atingidos, com pelo menos 700 casos de asfixia registrados em hospitais da região. Na província de Najaf, foram hospitalizadas mais de 250 pessoas, enquanto na província de Diwana foram pelo menos 322 pacientes, incluindo crianças. O Ministério do Meio Ambiente alertou que o país pode esperar um número crescente de dias de poeira nas próximas décadas. Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu San Diego, no sul da Califórnia, nesta segunda-feira. Dentro das casas, câmeras gravaram o momento em que o tremor ocorreu. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro foi localizado a 4 milhas ao sul de Julian, no condado de San Diego. O terremoto também foi sentido na fronteira com o México, na cidade de Tijuana. Apesar do susto, não houve registro de vítimas ou danos materiais relacionados ao evento sísmico. As mudanças climáticas geram efeitos contrastantes no clima global. Uma amostra disso foi o ano de 2024 na Europa, que foi recorde de calor ao mesmo tempo que teve grandes inundações. Da cheia do rio Danúbio, às inundações devastadoras na região espanhola de Valência, as chuvas colocaram a rede fluvial da Europa à prova. O ano passado foi um dos 10 mais chuvosos no continente desde 1950, de acordo com o Observatório Copérnicus, em um relatório publicado em colaboração com a Organização Meteorológica Mundial nesta terça-feira. As enchentes mais intensas, desde 2013, afetaram 413 mil pessoas e causaram a morte de pelo menos 335. Os danos são avaliados em 18 bilhões de euros, o equivalente a cerca de 116 bilhões de reais. Os desastres aconteceram no ano mais quente já registrado no mundo. De acordo com especialistas, um planeta mais quente, que acumula mais água na atmosfera, sofre chuvas mais violentas e inundações, uma ameaça que pesa particularmente sobre a Europa. No início de 2024, todos os meses tiveram enchentes significativas no continente. Janeiro no Reino Unido, fevereiro no norte da Espanha, março e maio no norte da França e junho na Alemanha e Suíça. Os casos confirmam as projeções dos especialistas climáticos do IPCC, que afirma que a Europa é uma das regiões em que o risco de inundações vai aumentar devido ao aquecimento global. Desde a década de 1980, a Europa vem se aquecendo 2 vezes mais rápido do que a média mundial. Um tribunal peruano condenou nesta terça-feira o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, a 15 anos de prisão. Ele foi considerado culpado por lavagem de dinheiro ao receber contribuições ilegais da construtora Odebrecht e do governo venezuelano para as campanhas eleitorais de 2006 e 2011. Humala, de 62 anos, é o segundo de um total de 4 ex-presidentes implicados no escândalo de corrupção da empresa brasileira no Peru. A decisão é de primeira instância e a defesa do ex-presidente já confirmou que vai recorrer. A China ordenou que as companhias aéreas nacionais suspendam todos os recebimentos de aeronaves da fabricante americana Boeing, em meio a uma crescente guerra comercial entre Pequim e Washington. O anúncio foi feito pela agência Bloomberg.
A medida é uma resposta à decisão dos Estados Unidos de impor tarifas sobre produtos chineses em meio a uma crescente guerra comercial entre Pequim e Washington. A China também pediu às companhias aéreas do país que interrompessem todas as compras de equipamentos e peças de aeronaves de empresas americanas. O presidente americano Donald Trump impôs tarifas de até 145% sobre a maioria das importações da China. Pequim contra-atacou com tarifas de 125% sobre as importações dos Estados Unidos. As sobretaxas alfandegárias impostas por Pequim aumentam o custo das aeronaves e peças de reposição fabricadas nos Estados Unidos. As companhias aéreas chinesas dificilmente conseguirão arcar com esse custo adicional. Segundo a Bloomberg, o governo chinês também considera ajudar as companhias aéreas que alugam aviões da Boeing e enfrentam custos mais altos. Donald Trump fez das tarifas uma pedra angular da política econômica e uma importante ferramenta diplomática para extrair concessões de outros países. O magnata republicano impôs uma tarifa universal de 10%, mas suspendeu tarifas mais altas para dezenas de parceiros comerciais por 90 dias, mantendo a pressão sobre a China. O presidente chinês Xi Jinping alertou na segunda-feira que o protecionismo não levará a lugar nenhum e que em uma guerra comercial não há vencedores. Uma juíza americana interrompeu os planos de Donald Trump para mais de 500 mil de imigrantes da Venezuela, Cuba, Nicarágua e Haiti. A magistrada bloqueou o cancelamento do status legal dessas pessoas, proposto pelo presidente americano. A decisão de uma juíza distrital em Boston representa a ordem judicial mais recente contra as medidas de Trump para ordenar deportações em massa, em particular de latino-americanos. Em março, o governo anunciou que trabalhava para revogar o status legal de 532 mil imigrantes que entraram nos Estados Unidos sob um programa lançado pelo ex-presidente Joe Biden em outubro de 2022. O programa permitia a entrada nos Estados Unidos de até 30 mil migrantes dos países mencionados com histórico ruim na área de direitos humanos a cada mês durante 2 anos. A decisão judicial afirma que a administração Trump atuou com base em uma interpretação equivocada da lei de imigração, ao contemplar a expulsão acelerada de pessoas sem a cidadania americana, que entraram ilegalmente nos Estados Unidos, mas não daqueles com autorização para estar no país. Com a revogação proposta por Trump, os imigrantes perderiam efetivamente a proteção legal a partir de 24 de abril. O republicano prometeu, durante a campanha eleitoral, deportar milhões de imigrantes sem documentos. Recentemente, ele invocou uma antiga lei de 1798 para expulsar centenas de supostos membros da gangue de origem venezuelana Trem de Aragua para uma prisão em El Salvador. As Maldivas anunciaram nesta terça a proibição da entrada de cidadãos israelenses como um sinal da forte solidariedade com a população de Gaza, afetada pela guerra entre Israel e o Hamas. O projeto de lei aprovado pelos parlamentares do arquipélago do Oceano Índico foi promulgado de forma imediata pelo presidente Mohamed Muizzu. O governo local destacou que a decisão ratificava a sua postura frente às repetidas atrocidades e aos atos de genocídio perpetrados por Israel contra o povo palestino. A proibição da entrada de cidadãos israelenses, apoiada tanto pelo governo quanto pela oposição, entrou em vigor imediatamente. Conhecida pelas praias de areia branca, lagoas azul turquesa e recifes de coral, a República Islâmica das Maldivas recebeu cerca de 214 mil turistas estrangeiros em fevereiro, incluindo 59 israelenses. Uma proibição semelhante a turistas de Israel foi suspensa no início da década de 1990 e as autoridades retomaram brevemente as relações diplomáticas com o país em 2010. No ano passado, o Ministério das Relações Exteriores de Israel aconselhou os cidadãos a evitarem viajar para as Maldivas. E essa edição do Pix News fica por aqui. A íntegra da edição e também as reportagens você pode conferir no nosso canal no YouTube. Procure lá por Pix News HD. Outras notícias também no nosso site
pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Fique na sequência aqui na Pix TV com Cinepix. E a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, 6 anos, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.